Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é 6 de novembro de 2023, né? Faz um dia aí que o Enem teve o seu primeiro dia de aplicação com a prova de Ciências Humanas e também de Redação. Eu sou o Albeniz Júnior, professor de Sociologia, e vamos analisar um pouquinho aqui essa questão da prova amarela, questão 59, que traz aí o texto sobre o trecho, né, do livro Vigiar e Punir, de Michel Foucault, um livro muito conhecido, né, do público de humanidades, não só necessariamente filosofia, mas também das ciências sociais, da psicologia, né, que estuda um pouco aí do histórico dos sistemas de punição, né, como que os sistemas de punição eles passaram de um sistema muito mais tribal, mais de punições físicas, né, para um sistema de presídios modernos, né, onde você tem ali a sua privação da liberdade e não necessariamente uma punição física. Beleza? É uma questão que não é tão complicada, né, e até mandar um abraço, né, para o meu aluno Kerlon. Kerlon, esse vídeo aí, cara, escolhi essa questão por conta de você. Beleza, Kerlon? Essa questão não é tão complicada, mas se tratando aí, questão 59 na prova amarela, o aluno já teve que ler 58 outras questões, ela se torna assim difícil, né, no momento da prova. E aí nós vamos pensar, e até porque o texto também não é um texto tão simples, de tão simples leitura. Beleza? Então ele trata aqui, ó, a economia das ilegalidades. Vamos lá. O que seria economia das ilegalidades? É tudo aquilo que você tem um proveito financeiro por conta de ações que são ilegais. No texto ele vai falar de ações aí ilegais que são realizadas por classes sociais mais baixas, como por exemplo roubo, furto de patrimônios, se apropriar, né, de bens de outras pessoas com o objetivo de venda e ter um determinado lucro, e também de ilegalidades cometidas por pessoas pela burguesia, por classes sociais mais altas. A gente sabe, né, muitas pessoas de classes sociais mais ricas às vezes podem cometer ali evasões fiscais, algum tipo de fraude, como a gente viu lá no caso da Americanas mais recentemente, né, onde teve fraudes aí nos balanços financeiros e contábeis da empresa. E aí como que essa economia de ilegalidades passou a ser gerenciada por um sistema, né, judicial aí dentro da sociedade capitalista, beleza? Vamos então fazer a leitura. A economia das ilegalidades se reestruturou com o desenvolvimento da sociedade capitalista. A ilegalidade dos bens foi separada da ilegalidade dos direitos. Divisão que corresponde a uma oposição de classe. Então foi o que eu falei, né? É como se fosse o banditismo de classes mais baixas e o banditismo de elite, né? De classes burguesas. De um lado, ilegalidade mais acessível às classes populares será dos bens, né? Então, transferência violenta das propriedades, então, né, o assalto, o furto, o latrocínio, né, que seria matar uma pessoa para roubar ou se apropriar de um determinado bem, e de outra burguesia se reservará a ilegalidade dos direitos, a possibilidade de desviar seus próprios regulamentos e suas próprias leis. E essa grande redistribuição das ilegalidades se traduzirá até por uma especialização dos circuitos judiciários, né? Igual a gente tem o advogado que advoga para o colarinho branco, o advogado que advoga para o famoso chave de cadeia, né? Enfim, e aí a gente tem para a ilegalidade dos bens, que seria esse mais de classes sociais mais baixas, o roubo, né? Então você teria os tribunais aí ordinários, os castigos. E para a ilegalidade de direitos, fraudes, evasões fiscais, operações comerciais irregulares, jurisdições especiais como com transações, acomodações, multas atenuadas, né? Então muitas das ilegalidades cometidas por classes sociais mais altas, elas não têm uma punição de você ser preso, você não é privado da liberdade,
Às vezes você vai ter que pagar uma multa, né? Vai ter que fazer algum tipo de, sei lá, algum bem seu vai ser leiloado, apropriado, mas não necessariamente você vai ser preso, né? Então é muito interessante aí, né? Essa análise de Michel Foucault, um livro fantástico, né? Vigiar e Punir. Então tá. Isso tudo, na verdade, só serviu para confundir, porque o que ele vai querer aqui não tem nada a ver com essa questão das classes sociais, né? Ela só serviu para confundir, inclusive com uma questão que tem embaixo que fala sobre hierarquização. Então fala lá, ó, o texto apresenta uma relação de cálculo político e econômico que caracteriza o poder punitivo por meio da... Vamos lá. Vou pular a letra A porque essa vai ser a opção correta, né? Então vamos lá. Aplicação das sanções pelo modo equânime. Modelo equânime? Não. Aqui está mostrando que o sistema de justiça ele classifica as pessoas de forma diferente, né? Então não necessariamente todas as penas, todas as punições vão sem restrição de liberdade, né? Ou castigos, né? Como é utilizado no termo. Supressão dos crimes pela penalização severa? Não. Você está dizendo ali, mais uma vez, né? Porque a B ela joga mais na ideia de um igualitarismo, né? Assim, e a letra C ela já bota que os crimes todos vão ser punidos por uma penalização severa. Não. Regulamentação dos privilégios pela justiça social? Também não, né? É o oposto. Você não tem nada de justiça social aqui, né? O que você tem uma espécie de mesmo uma desigualdade no acesso à justiça, vamos dizer assim. E aí que entra a letra E para confundir a vida do sujeito. Repartição de vantagens pela hierarquização cultural. Só que tem um problema, né? Aqui a gente está falando de classes, né? Classes sociais, ela está ligada à questão econômica financeira. Aqui está falando sobre hierarquização cultural. Então, ela não se enquadraria, né? Se você falasse aí repartição de vantagens por uma hierarquia entre classes, essa até poderia ser a opção certa, né? E teria que alterar a letra A, né? Que a letra A ela não entra nessa questão das classes, né? Nem na questão da desigualdade social, mas ela é a resposta certa, né? Porque as outras são todas erradas, né? Então, resposta correta é a letra A, né? Então, o poder punitivo aí, ele vai ter uma gestão das ilicitudes. Talvez a ideia do autor foi de fato assim, ó, existe uma gestão das ilicitudes. Nem toda ilicitude vai ser tratada da mesma forma, né? Então, até aquele termo, né, que é muito utilizado por uma certa ideologia política, né, no Brasil, que fala que bandido bom é bandido morto. Não, né? Não, na verdade não. Só se o bandido for pobre. Se o bandido for pobre, for preto, for negro, essa pessoa sim, né? Ela vai receber um castigo mais severo, né? Vai ser linchado em praça pública. Mas se for, né, um sonegador, uma pessoa que faz fraudes contábeis, operações comerciais irregulares, não, essa pessoa não é alvo dessa ação punitiva aí do Estado. Beleza? Então é isso, né? Espero que eu possa ter ajudado com essa questão do Enem de 2023 em relação ao texto aí Vigiar e Punir de Michel Foucault e a economia das ilegalidades. Beleza, galera? Gostou? Comente, curta, mande para os amigos aí. A ideia é a gente destrinchar todas as questões, não só do Enem de 2023, mas de todos os outros, FUVEST, enfim, outras provas também, para que a gente consiga sempre manter esse padrão, né, de alto rendimento aí nas nossas provas de humanidades. Beleza, moçada? Um abraço e até a próxima. Valeu!